Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Tony, trabalho no Colégio Estadual do Paraná e hoje a gente vai continuar tratando sobre cilindro, mais especificamente sobre secção meridiana. Vamos entender as características dele e também relembrar os conceitos que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores, né? Então nós vamos revisar os conceitos fundamentais do cilindro, compreender essa secção mediana de um cilindro e diferenciar a secção mediana da transversal que a gente trabalhou no vídeo anterior. Então, qual é a diferença de poliedros e corpos redondos? É um assunto que a gente já trabalhou, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Os poliedros são aqueles onde ele vai ter várias faces planas. O cilindro, nós não temos todas as faces planas, nós vamos ter uma das faces que ela é um corpo redondo, por isso que a gente chama de corpo redondo. Como é que a gente diferencia? Qual o conceito da diferenciação? Se todas as faces de um sólido podem ser, cada uma delas colocada num plano inteiro, consequentemente a gente pode caracterizar como poliedro. Porém, por exemplo, no caso do cilindro, você tem as duas bases, que são círculos, a parte lateral você não consegue, você vai precisar infinitos planos em torno dela para poder colocar toda a face, ou seja, não cabe em um plano apenas essa face lateral, que a gente vai falar sobre face lateral um pouquinho mais em outro vídeo. Quais objetos que têm a forma de um cilindro? Faça um desafio, dê uma olhadinha, seja onde você estiver, pode ser na tua sala, pode ser no teu quarto, na cozinha, você olha para o lado, eu tenho certeza que você vai identificar vários objetos que têm o formato cilíndrico. Não necessariamente que ele seja apenas o formato cilíndrico, mas uma parte dele vai lembrar um cilindro e vai ter o formato de um cilindro, tenho certeza. E nós já vimos, relembrando, nós temos o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Como é que a gente caracteriza um e como é que a gente caracteriza o outro? O cilindro reto é exatamente que o eixo ele vai formar 90 graus e no oblíquo vai formar um ângulo em relação à base, que vai ser diferente de 90 graus. Daí alguém vai dizer, mas o que quer dizer esse eixo? Vamos relembrar a questão do eixo. Ó, olhem esse pedacinho com o eixo e com a geratriz aqui. Formou o quê? Um retângulo. Tranquilo? Formou um retângulo. Esse retângulo girando em torno deste eixo vai formar exatamente o nosso cilindro reto. Por isso a gente chama o cilindro de uma figura de revolução, né? Porque ele está havendo uma revolução em torno do seu eixo. Nesse caso, o retângulo vai formar o nosso cilindro reto. Agora dá uma olhadinha aqui no cilindro oblíquo. Nós temos essa daqui, que ele girando vai formar exatamente sobre o eixo, vai formar o nosso cilindro oblíquo. Tranquilo? Já fizemos várias coisas lembrando. Há uma outra coisa que pega sempre, normalmente, a dúvida, a questão da altura, gente. Muita gente, as pessoas confundem a altura com a geratriz. Não é. Neste caso, até há coincidência. Mas nesse daqui não, ó. A geratriz está aqui, enquanto a altura, o que é o conceito da altura? A distância entre as duas bases. Então, tomar cuidado para não errar esse tipo de situação. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Vamos conceituar esse novo conceito, um passinho a mais dentro do cilindro. Secção meridiana é a intersecção de um plano perpendicular à base do cilindro e que contém os diâmetros das mesmas, das duas bases do cilindro. A secção meridiana de um cilindro é um quadrilátero. Então, ó, imaginando um cilindro, ele vai passar exatamente no diâmetro, que é uma posição especial, né, dele, e que vai estar contendo também o centro do nosso cilindro ali. E daí é mais ou menos como se eu cortasse, mais ou menos imagine que eu tivesse um corte ali, que é uma espécie de uma secção, é um corte, né? E ele vai formar aqui um quadrilátero. Daí alguém diz assim, mas esse quadrilátero, pessoal, professor, qual o formato desse quadrilátero? Ele vai ser um retângulo sempre? Ele vai ser um quadrado? Vai depender do formato do nosso cilindro. Se o cilindro é reto, se o cilindro é inclinado, né, oblíquo, vai dar uma figura diferente. Tranquilo? Já entendido? Guardaram aqui. Nesse caso, no cilindro reto, nesse caso aqui, que
a nossa base aqui desse quadrilátero é 2R e a altura é H, se esses dois forem iguais, que é o caso de um cilindro equilátero, ele vai ser um quadrado. Se esta base corresponde a 2 vezes o raio for diferente da altura, daí vai ser um retângulo no caso do cilindro reto. Tranquilo? Aqui no cilindro oblíquo vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos fazer a secção, ó, aqui mostrando ó, pelo centro, aqui nós temos o diâmetro, houve o corte, nós temos aqui a nossa secção meridiana ali, formada também por um quadrilátero, mas que não é um retângulo. E como é que a gente calcula a área desse quadrilátero? Base vezes a altura. A altura é exatamente a diferença desta base para essa base. A distância entre as duas vai ser a altura. Base vezes a altura. Mas a mesma forma do retângulo? É a mesma forma do retângulo. Para quem não lembrava, estamos revisando agora. Tranquilo? Vamos para o nosso primeiro exercício. Calcule o raio e a altura de um cilindro equilátero cuja área da secção meridiana vale 36 centímetros quadrados. Está até a figura aqui. Lembrando, acabei de falar agora há pouquinho o que era um cilindro equilátero. O cilindro equilátero, a característica dele, que o diâmetro, que é 2 vezes o raio, é igual à altura. Então, ou seja, nesse caso aqui, nós temos que aqui a base é 2Rs, e a altura também vai ser 2Rs. Vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício e já voltamos a conferir. Espero que vocês tenham acertado com certeza. Até daqui a pouco. E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza. Então, como é um cilindro equilátero, 2R, 2R, a altura 2R e a base 2R. Como é que a gente calcula a área? Base vezes a altura. Já dei bastante dica para vocês, então por isso que tenho certeza que vocês conseguiram resolver. A altura vale 2R, a área da secção meridiana é 36, base vezes altura, a base é 2R, a altura é 2R, 2R vezes 2R, 4R ao quadrado. O 4 passa dividindo, 36 dividido por 4, 9. Tiramos raiz de ambos os membros, que ficou R ao quadrado igual a 9. Tirando a raiz, deu 3. A altura vale 2 vezes o R, que é 3, 2 vezes 3, a altura 6 centímetros. Tranquilo, moleza, fácil de resolver. Mas agora, tomar muito cuidado para não confundir a secção meridiana, que é isso que a gente acabou de calcular, esse corte, da secção transversal, que na secção transversal, qual é a figura mesmo que forma?
um círculo, na secção meridiana vai formar um quadrilátero. Viu a diferença de um para outro? Vamos à frente agora para o exercício 2, um exercício adaptado a um vestibular aqui. Ó. Considere um cilindro equilátero de raio R. Os pontos A e B são pontos da secção mediana do cilindro, sendo o A o ponto médio das arestas, tá? Ponto médio das arestas. Se amarrarmos um barbante esticado de A até B, qual será a sua medida? Então lembre-se, eu quero saber esta medida. E esse daqui, o A e o B, estão fazendo parte da secção mediana. Então eles estão fazendo parte da secção mediana. Faça um desenho esquemático para isso, tá? Lembrando o conceito da secção mediana ali. Trace o ponto A. Lembrando aqui, ó, o ponto A está no ponto médio da altura. Está no ponto médio da altura, tá? E essa distância aqui do A até o R vai ser exatamente o diâmetro, que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Então vou dar agora um tempinho, já dei várias dicas, um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza, dei bastante dica. Esse problema eu escolhi porque dá muita confusão, porque as pessoas às vezes querem planificar o cilindro. O que é planificar? É mais ou menos como se eu pegasse a figura e abrisse ela, e daí causa muita confusão. E causou muito, exatamente porque não entendeu que nós estamos falando da secção transversal. Então nós estamos vendo a partir da secção transversal que está muito claro no enunciado. Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou a resolução. Então aqui, ó, nós temos na secção, é como se eu tivesse a secção aqui, nós vamos ter esta altura aqui que vai ser igual ao raio, e aqui a base aqui do nosso triângulo, que vai ser 2 R's. O que é o barbante? Vai ser a união daqui do A com o B, que eu chamei de D, essa distância do barbante que está amarrado. Esse triângulo, aquele triângulo tradicional que sempre está aparecendo na vida da gente, né? Que é o triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo lembra o que também para a gente que a gente aprendeu há muito tempo? O teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter d ao quadrado é igual ao cateto, que é r ao quadrado, e o outro cateto, que é 2r ao quadrado. Toma cuidado aqui também, gente. Às vezes, na hora de colocar o quadrado, não coloca entre parênteses e coloca o quadrado só no r. E esquece de elevar o 2 ao quadrado, uma conta muito simples, mas é um erro clássico de pressa, então tem que tomar muito cuidado, principalmente nos cálculos mais simples. Então, d ao quadrado é igual a r ao quadrado, 2 ao quadrado, 4r ao quadrado, porque o 2 e o r estão ao quadrado. R ao quadrado mais 4r ao quadrado, 5r ao quadrado. D ao quadrado, que seria exatamente o barbante, é igual a 5r ao quadrado. Só que eu não quero saber a distância ao quadrado, eu quero saber esta distância, que é o tamanho do barbante. Então, eu vou tirar a raiz de ambos os membros, portanto, eu vou ficar aqui d, raiz quadrada de d ao quadrado é d, raiz quadrada de 5r ao quadrado, o que eu posso tirar para fora? O r. Ficou r raiz de 5. Vai deixar indicado? Vamos, porque a raiz de 5 é um número irracional, né? O que é um número irracional mesmo? Aquele número que não é igual a uma dízima, que repete sempre o mesmo valor. Ele não vai se repetir, vai ter infinitas casas, mas se repete. Então, nesse caso, normalmente, mesmo que seja alternativa, ela vai aparecer uma alternativa exatamente dessa maneira. Tá bom, gente? Sempre vou dando uma dicasinha para vocês dessas provas que vocês vão fazer com o professor e também das provas de vestibular e Enem, que normalmente acontece. Vamos agora ao nosso último exercício da nossa aula aqui. A figura indica algumas dimensões de um bloco de concreto formado a partir de um cilindro circular oblíquo com base no solo de um semicírculo. Dado que o raio da circunferência da base é de 3 metros, determinar a secção transversal, a secção mediana dessa figura. Nós temos aqui a figura, tá? Aonde que está o cilindro? O cilindro está aqui, ó, nesta parte aqui com essa daqui. Nós temos a altura que é 1, tá? Essa distância daqui até aqui, 1,2. E nós temos aqui o raio, que é 1,2 centímetros. Eu quero saber quanto que vai ser a secção transversal aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir, pessoal.
E aí, galera, conseguiram? Tenho certeza que sim. Só não confundir secção mediana de secção transversal. Então, aqui nós queremos saber a mediana. Vamos lá. Fazendo o desenho aqui, nós vamos ter esse paralelogramo aqui, onde a base, lembra que o raio era 3, então a base aqui dele vale 6. 2 vezes 3, que é o diâmetro, 6. A altura que nos interessa é de 1 metro. Esta outra altura a gente não vai usar, que é exatamente a distância entre as duas bases ali, né? Porque lá em cima não está formando um cilindro, que para ser um cilindro, as duas bases têm que ser paralelas. Esta base não é paralela àquela ali, então não é um cilindro. Então, essa altura seria 1. Lembrando que a área desse quadrilátero é base vezes altura. A base é 6 vezes 1, portanto, a área dessa secção transversal é 6 metros quadrados, né? A unidade foi dada em metros, então aqui também vai ser metro quadrado. Uma questão bem simples, mas para a gente fixar o conceito e diferenciar a secção meridiana da secção transversal. Tranquilo, gente? Então, nós temos o exemplo da secção meridiana de um cilindro reto e de um cilindro oblíquo. Nesse vídeo a gente tratou exatamente da secção meridiana. Espero que vocês tenham gostado e até breve.